Pois bem, pois bem, pois bem. Ah, hoje a gente vai ver um assunto que é muito legal mesmo. Não é um assunto que costuma cair muito nos vestibulares, mas a chance de cair é muito. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Não sei se você já ouviu falar, a gente vai começar a ver o século XX, né? Olha esse século XX que Eric Hobsbawm ele fala a era dos extremos, né? De 1890 até 1800, 1950 aconteceu tanta coisa nesse planeta, tanta coisa, tanta pessoa morreu nesse planeta em tão pouco tempo que a gente fica assustado, né? Mas é um dos assuntos mais vistos, mais comentados, cai bastante e a gente vai tentar ver todos os âmbitos, tentar ver o máximo possível para a gente conseguir ver tudo, para a gente conseguir se aprofundar. Eu não sei se você anda olhando a lista de coisas que cai na PSS1 e PSS2. Na PSS1, a gente já terminou tudo, foi 100%. Na Uhum. PSS2, eu estou deixando intencionalmente algumas coisas para frente. Primeiramente, que são dois assuntos. A história regional de Roraima, que normalmente cai na PSS2, mas também cai na PSS3. E eu estou deixando para ver também a história da Amazônia, tanto a Amazônia, tanto a concepção de Amazônia lá durante o século XX, que cai bastante, todo esse processo de história amazônica, a qual Roraima está totalmente inserida. Por que eu estou deixando isso para depois? É porque é um assunto muito mais específico, que cai em nosso vestibular. Então, por isso que eu estou deixando para depois, para esse assunto não se perder no tempo, não se perder no meio de tantas outras coisas. Então, a gente está vendo as concepções nacionais, vemos as concepções, a história geral e tudinho. E aí depois, quando estiver mais próximo, a gente vai ver a história regional, a história da nossa região, como a Amazônia e tudo mais. Ok? É uma Ok. estratégiazinha, digamos, para a gente trabalhar de forma muito mais ativa, muito melhor. E a minha intenção é não deixar vocês esquecerem desse assunto para quando eu vir. Todo mundo tá lembrando, que senão aí tá lascado. A ideia principal é essa. Beleza? Eu vou começar a expor bem aqui o nosso slide. E aí eu queria que você me avisasse se você está vendo, se está ok. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Tá vendo? Tô. Ah, que bom. Ai, meu Deus, tava preocupadíssimo com isso. Tô. Eu fico vendo o slide, aí bem embaixo aqui na chamada aparece, fica aparecendo seu rosto. Aí depois dá print e manda pra mim. Peraí que eu acho que alguém entrou. E aí eu não consigo olhar para ver se aceitar. Vou permitir. Só um minutinho, que é a Ju. Eita, povo atrasado do rolê! Como é que tá, Ju? Libera esse áudio pra gente ouvir tua voz. Ju? Saiu. Oxente. Ainda tá vendo a Apareceu que apresentação? tô. Ai, Uai, meu Deus. Gente, manda print pra me saber Aí. como é que tá esse trem. Me manda depois no WhatsApp. Tá, mandei já. Beleza. Pois bem, a gente vai começar a ver uma paradinha. Olha, voltou. Deixa eu tentar de novo. Hello, teacher! Oi, até que fim. Olha, eu não olhei. Duas pessoas me mandaram material. A Ana e a Ju me mandaram material das aulas, dos desafios da aula passada. A Valesca está em falta com isso, mas não se preocupe, eu vou olhar. O lance é que eu acabei de ter uma live no Instagram, e aí eu só fiz algumas coisas aqui e já tinha começado a aula, e ontem eu não consegui fazer nada, mas hoje já estou bem melhor, graças a Deus, e vou continuar fazendo tudo aqui para vocês. Beleza? Beleza. Então vamos começar. Gente, Belezinha. eu tinha preparado uma brincadeirazinha, né? Que é uma música que trata bem um assunto que a gente vai ver hoje, que é essa música aqui. Mega metralhadora. Tra, 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 tra. As
que comandam vão no Qual que é o tema, pessoal? Qual que é o tema? As que comandam vão no Guerra Mundial? Tá escrito Guerra bem no slide. Mundial! Meu Deus, é Guerra Mundial, isso mesmo, meu povo. Tá escrito bem no slide. Ai, gente, Primeira Guerra Mundial. Olha aí a galera com a metralhadora, e só no tra. Isso eu coloquei uma vez numa prova. De acordo com a música, o que está se referindo aí? A metralhadora, que é uma das maiores evoluções utilizadas na Primeira Guerra, que é a Primeira Guerra é o boom de desenvolvimento tecnológico. É quando, o que eu poderia falar, a gente poderia dizer assim, que é o momento que a Segunda Guerra, é o momento que a Revolução Industrial mostra seus frutos principais, que é a Primeira Guerra, e depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente poderia muito bem falar que a Segunda Guerra Mundial é quase que uma continuação da Primeira Guerra. Lembrando que contemporaneidade, se você pegar, por exemplo, o que as pessoas escreveram sobre a Primeira Guerra Mundial, eles vão escrever a Grande Guerra. Obviamente, se você está vivendo a Primeira Guerra Mundial, você sabe que só tem aquela. Mas nessa época se falava a Grande Guerra, ok? A qualquer momento vocês podem gritar, falar oi aí que eu respondo na hora. Tá bom? Tá bom. Então o timer Tá já bom. tá Porque correndo. agora é ao vivo. Agora trem ao vivo mesmo. Agora é a voz que é de vocês que vai. Porque agora eu não tenho mais como olhar o chat. Então vocês vão ter que olhar a. Eu vou contar com vocês falando mesmo. Uhum. Beleza? Beleza, gente. Motivações da Primeira Guerra Mundial. A gente viu imperialismo e neocolonialismo. Eu lembro, vocês devem lembrar dessa aula, que é quando acontece a segunda Revolução Industrial, a Europa se industrializa, ela precisa de um mercado consumidor, ela precisa de matéria-prima, e aí ela vai para cima, e a Europa em si perdeu suas principais colônias, e aí a Europa parte para a África e parte para a Ásia. A principal dona de tudo vai ser a principal, digamos assim, colonizadora vai ser a Inglaterra, mas você tem a Inglaterra, você tem a Alemanha, você tem a França, a Bélgica, o Império Austro-Húngaro, que são grandes monarquias e que vão ali invadir. No máximo você tem a França, que não é uma monarquia, é uma república. Na América Central você tem os Estados Unidos. Na América do Sul você tem o Brasil. E na Ásia você vai ter o próprio Japão, que vai se industrializar em uma velocidade absurda. Beleza, a gente já viu o imperialismo e o neocolonialismo. E eu lembro que eu falei para vocês, gente, presta muita atenção nisso, porque a Primeira Guerra Mundial é uma consequência do colonialismo, desse imperialismo, desses impérios industrializados necessitando de consumidores para os seus produtos, de locais onde não iria se industrializar, porque eles não iriam deixar. Literalmente isso. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar, poxa, por que a África... e eu lembro que eu falei para vocês, por que a África é pobre? Por causa do imperialismo. O imperialismo sugou deles o máximo que pôde. A Ásia, da mesma forma. A gente é porque aconteceu outras coisas no meio do caminho, porque a gente era para estar muito bem. Mas porque a gente sugou de outras pessoas também. Mas hoje a gente é sugado de outros países, porque o nosso boom de desenvolvimento industrial foi barrado, né? Igual a gente viu toda a era Mauá, aí depois teve esse processo de abolição que minou as nossas chances de desenvolver uma indústria realmente boa. A gente vai ver nas próximas, daqui para frente, era Vargas, onde vai ter o grande boom de desenvolvimento industrial, mas a nossa indústria é tardia comparado a outros lugares do mundo. Mas vamos aqui partir para esse slide. Imperialismo e neocolonialismo. Disputa pelo controle de território na África e na Ásia. Disputa por mercados consumidores, fontes de matéria-prima, reinvestimento de capital. E aí, com isso, obviamente, aí vem o próprio, digamos assim, como é que eu falo? O darwinismo social, que vai desenvolver o que a gente chama de nacionalismo. Os nacionalismos começam a crescer. Esses europeus vão falar, poxa, a gente é evoluído demais da conta, bora invadir os outros.
Se a gente é evoluído porque nós somos brancos, somos cristãos e somos europeus, logo todo mundo é, melhor, é pior do que a gente. Bora invadi-los, bora derrotá-los, bora obrigá-los a utilizar da nossa produção e bora sugar deles também. Então é um processo, né? Então, nacionalismo, o pan-germanismo. O que é pan-germanismo? É esses países que eram, principalmente os países do norte da Europa, eles vão se juntar e vão exigir, vão falar que eles são superiores, inclusive aos próprios conterrâneos deles da Europa. Porque se você pegar, quais são os países mais ricos europeus? São exatamente a galera da Europa do Norte, digamos assim. Vocês já repararam nisso? Enquanto a galera que tá no mar Mediterrâneo é a galera mais pobre da Europa? Já repararam? Se você pegar, por exemplo, a Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, a própria Inglaterra, são países que estão no norte da Europa. Eles, a galera mais rica. Enquanto a galera que está Espanha, Grécia, Itália, Portugal, são a galera mais pobre. Então, a galera mais rica da Europa, eles começam a falar que eles são melhores do que todo mundo. E aí também, obviamente, tem um eslavismo russo, que é também de países que está mais ligado a esse Império Russo, porque até então a gente está falando do Império Russo, que quem mandava na Rússia era o czar, e o nacionalismo sérvio, que é aquela região do Império Austro-Húngaro. Se vocês quiserem sentir um pouquinho como é que era esse Império Austro-Húngaro, eu sugiro que vocês assistam lá na Netflix a série Freud. Alguém já deu uma olhada da série Freud? Eu não. Amada, é minha série preferida depois de Dark. Meu Tá Deus. doido, muito É boa. doido, essa série é boa demais. É muito boa. Só fantasiou um pouco, mas tá top, muito boa. Para quem gosta de psicologia, psicanálise, tem um amigo meu que ele faz a psicologia, que ele faz, inclusive, ele fala que é freudiano, né? Ele fala, não, aquela série viajou um pouco, mas é mais ou menos aquilo ali. Mas é muito interessante o que era a Europa nesse período, né? Vocês podem notar que durante a série eles falam que eles são melhores que os outros. Inclusive tem os problemas ali do Império Austro-Húngaro, a Hungria querendo independência da Áustria e tudo mais. Beleza? E aí, obviamente, você tem o revanchismo francês. O que é esse revanchismo francês? A França tinha acabado de passar por um processo de revolução industrial, ainda estava passando por um processo de aumentar sua força, aumentar seu poder. Logo depois veio a industrialização, a qual ela participou desse processo de industrialização, mas ela era a única república. E ela estava tentando correr atrás para não perder espaço em frente às potências europeias, porque o resto das potências europeias, todas elas, a maioria, eram monarquias. A maioria, algumas monarquias, digamos assim, monarquias absolutistas ainda, como o próprio Império Austro-Húngaro, a Alemanha, que na época era praticamente uma monarquia absolutista, mas você tinha monarquias parlamentares. Mas a França, em si, era uma república presidencialista. Então, toda vez que a gente for ver as pinturas dessa época, as charges dessa época, que era muito utilizada, a gente vai ver várias charges, a França sempre está sendo tratada com um chapéuzinho vermelho, que é o chapéu da república. Ok? Política das alianças. Beleza. Como a gente está vendo, os países estão se industrializando. E aí foram lá para a África, dividiram a África, quem era mais poderosa ficou com mais terra, quem era menos poderosa ficou com mais terra. Aí teve país que se industrializou e quando viu, percebeu que tinha uma, duas colônias ali que não conseguia explorar nada. E aí começa essa política de aliança. Esses países começam a se juntar em bloco, em panelinhas, para se fortalecer. É como se fosse o início do que a gente conhece hoje como blocos econômicos. Só que nesse período não tinha um papel de comercializar entre eles. Era tipo assim, saca? Tipo na sala de aula que tu fala, ei galera, bora juntar um grupinho aqui pra gente se fortalecer, pra não deixar o outro grupo derrotar a gente, e bora se fortalecer. E tudo isso é o que a gente conhece hoje, esse período pré-Primeira Guerra Mundial, que ela vai desde a formação da Tríplice Aliança em 1882 até necessariamente o início da Primeira Guerra Mundial, essa corrida armamentista. É todo mundo ali comprando arma, fortalecendo seu exército e tudo mais. Eu até brinco que parece muito o que está acontecendo hoje. Não sei se vocês assistem jornal, deveria, porque as duas aí vestibulando e tem que assistir jornal. Por exemplo, fato assim,
os Estados Unidos, olha, nós temos a mãe das bombas, que é a MOB, né? E aí você tem a Coreia do Norte fazendo teste de bomba. Por que essas pessoas gastam dinheiro fazendo teste de bomba, gravando e postando nas redes sociais, gravando na televisão? É basicamente para mostrar poderio bélico. E eles estavam fazendo isso nessa pré-revolução, nessa pré-Primeira Guerra Mundial. Eles estavam testando, mostrando o exército, fazendo carreata e tudo mais, mostrando que eles eram poderosos. E aí, quem vai querer mais fazer isso, quem vai querer fortalecer isso, vai ser a galera da Tríplice Aliança, principalmente a Alemanha, que é a que ficou para trás nessa disputa de territórios na Ásia e na África. Ok. E aí você tem então o projeto naval alemão, que ele vai fortalecer o seu poder de navegação, fazendo muitos navios, produzindo muitos navios, inclusive navios de guerras também. E aí você tem a crise do Império Turco, esse Império Turco que era extremamente importante para escoamento de produção do que saía da África, do que saía da Ásia e ia para a Europa. Essa crise do Império Turco começa a ser visto como um processo de, olha lá, eles estão enfraquecendo, então bora pegar esse território pra gente, tá ligado? Então, começa então a construção das ferrovias de Berlim a Bagdá. Bagdá hoje que é bastante conhecida, principalmente pelo fato de estar nesse processo de que a gente conhece de problemas por causa do Estado Islâmico nessa época. Não tinha um Estado Islâmico, esses países eram islâmicos, já eram islâmicos, obviamente, mas não tinha esse fundamentalismo islâmico que a gente tem hoje. E aí você tem a ânsia da Alemanha e da Itália por colônias. Esses dois países que tinham ficado para trás nessa corrida armamentista, e principalmente a Alemanha. Porque a Alemanha estava na África, na Europa do Norte, estava ali entre os países mais ricos, mas tinha ficado para trás. Tinha ficado para trás nessa disputa por territórios. E ela, com certeza, não ia querer deixar isso. Se liga aqui, tá vendo o chapeuzinho ali da França? O chapeuzinho vermelho? Aqui você tem a rainha da Inglaterra, o Kaiser da Alemanha, você tem o Japão e você tem o rei do Império Austro-Húngaro querendo uma parte da China. E ali você tem o imperador chinês desesperado. Beleza. Interesses imperialistas estão diretamente ligados ao aumento das tensões entre as potências europeias. No final do século XIX, Japão e Estados Unidos também passam a integrar um seleto grupo de potências imperialistas. Tanto que você tem nessa imagem, propriamente do Japão, já ali olhando para a China com um olharzinho já, olha ali, eu quero uma parte para mim. Essa é uma caricatura do fim do século XIX. Então, daí tu já tira a ideia principal de todo mundo ali querendo uma parte da China, que era um território absurdamente grande, um país agrário e uma população absurdamente grande. Lembrando que nesse período ainda não aconteceu o que a gente conhece como Revolução Chinesa, beleza? A gente não tá falando. Esses ideais socialistas, anarquistas, já está, ó, se desenvolvendo, já está crescendo, mas ainda ninguém conseguiu de fato aplicá-los. Ok? E Sim. professor, Oi. nessa época aí a China era império, Era uma monarquia. Era uma a monarquia. monarquia? Isso. Beleza. Esse aí que você tá vendo é o imperador. Imperador da China. Beleza. A China, ela basicamente vai ser um império, depois ela se torna uma república, mas logo depois você tem Mao Tse-tung, que vai conseguir fazer a Revolução Chinesa. A gente vai ver a Revolução Chinesa porque é um assunto que cai, eu acho que cai mais na estadual do que na federal, mas a gente vai ver, Sim, sim. tá bom? Tá A gente bom. está indo, a gente está vendo no âmbito mundial e depois vai partir para o âmbito nacional. Na próxima aula a gente já vai ver Primeira República. E a gente vai ver Guerra de Canudos, essa parada aqui que também cai bastante. Ok. Então vamos lá. O que antecede essas organizações? O que antecede a Primeira Guerra Mundial? A gente tem a Conferência de Berlim, que a gente já viu umas 2 aulas atrás, beleza? Que a Conferência de Berlim é o que vão cortar a África em vários territórios. Você tem o incidente de Fashoda, que é um incidente que principalmente, Fashoda fica na Turquia de várias explosões, problemas, principalmente por causa de indústrias, ok? A crise marroquina,
Marrocos, que já tinha uma relação muito forte com a França, que aí começa essa crise, o enfraquecimento de Marrocos. A Conferência de Eugibes, a segunda crise marroquina, que aí vai acontecer, que é uma das grandes, digamos assim, o pontapé da Primeira Guerra Mundial, que devido à segunda crise marroquina, você tem a invasão da Alemanha nesse território. E aí você tem a primeira e segunda guerras balcânicas. Esses Balcãs, basicamente onde está a Turquia e a Grécia. É, né, aquela região. Por que aquela região é tão importante assim? Porque, cara, naquela região é o lugar onde tem escoamento da África e da Ásia. Tudo passava por lá, quando era tanto terra quanto água. Porque essa região tem vários canais. E aí, os Balcãs vai ser extremamente importante para essas disputas de poder. E aí, na imagem mesmo, você tem a Entente Cordiales de 1904. Inglaterra e França de braço dado e a Alemanha fingindo não... Deixa eu só tirar um negócio aqui da frente. Fingindo não se importar. Tá vendo aí? Inglaterra e França de mão dadas e a Alemanha fingindo não se importar. É exatamente isso que estava acontecendo. A Inglaterra e a França estavam estendendo seus bracinhos para todos os lados, conquistando territórios, e a Alemanha, que também estava nessa mesma disputa, ela está fingindo que não está ali, mas está só aumentando o seu poder. Então a gente não pode esquecer, a Primeira Guerra Mundial ela acontece por causa dessas disputas de território. Competições industriais. Obviamente, as competições industriais é uma outra coisa que vai ganhar bastante destaque. Competidores diretos, a indústria alemã avançava e a britânica perdia fôlego. A produção norte-americana também estava em ascensão. Bora lá analisar dados. Lembrando que analisar dados é uma coisa extremamente importante, pessoal. A gente precisa aprender a analisar dados, porque é uma das coisas que jogam muito nessas questões sobre motivos e tudo mais. Beleza? Na primeira análise aí, você está vendo carvão, e aí você está vendo o desenvolvimento da Alemanha cresce muito, 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 chegando bastante perto em um pouco mais de 50 anos, perto da própria Inglaterra. Na produção de aço, ela ultrapassa a Inglaterra na produção de aço. E na produção industrial mundial, você está vendo ali a França, que caiu, né? Na verdade, entre 1870 e 1913. A Alemanha, ela vai crescer e vai se manter. Os Estados Unidos, poxa, os Estados Unidos vai lá para cima rapidamente e a Grã-Bretanha não vai conseguir manter esse fôlego. E muito doido, né? Porque mesmo com muitos territórios, mesmo sendo dona de muitos territórios, ela não vai conseguir manter o fôlego da sua industrialização, sendo ultrapassada pela Alemanha, que era a principal concorrente dela. Hoje, na Europa, você tem 3 países principais nessa industrialização. Você tem a Inglaterra, a Alemanha e França. São as 3 principais potências econômicas da Europa. Não é à toa que essas 3 sempre estão envolvidas em alguma coisa. E quando se fala em questões de indústria, essas paradas todas. Tem até um meme, depois eu posso mostrar para vocês, de uma cena do Harry Potter que eles sempre colocam a Inglaterra, a França e a Alemanha, né? Todo problema de merda que acontece é isso. Mas beleza. Só que esses países estavam industrializados, esses países estavam numa disputa de territórios, uma disputa econômica, mas eles precisavam. Estava ali aquele momento bem tenso dentro da Europa. Ninguém sabia, todo mundo ali falando em boca miúda, né? Que se fala. Então, precisava de um estopim. Qual que foi esse estopim? Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, e sua esposa Sofia mortos em Sarajevo. Olha aí o cara, tem até a imagem do cara metendo tiro no Francisco Ferdinando, que era um arquiduque do Império Austro-Húngaro. A Áustria acreditava, aliás, a responsabilidade do atentado à Sérvia. A declaração de guerra colocava a política das alianças em ação. Então, eles conseguiram fazer aliança, né? A Sérvia fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro juntou vários, digamos, países ali que queria sua liberdade. Entre eles, igual até quem for assistir Freud vai ver que a Hungria era muito revoltada com o imperador do Império Austro-Húngaro. Mas você também tinha a Sérvia, que estava dentro daquela região, e eles queriam sua independência. E aí, esse é um cara de um movimento chamado Mão Negra, que era eles que faziam esses serviços, digamos assim, sujos da Revolução, principalmente da Sérvia também. Só que aí a Sérvia estava sendo protegida pela Inglaterra.
tá ligado? E aí o Império Austro-Húngaro vai lá e declara guerra, dá 24 horas para os sérvios entregar quem foi o cara que matou o príncipe, o herdeiro do trono, né? E aí eles não falam, e aí ele declara guerra à Sérvia, e aí a Inglaterra tenta se meter, não consegue, e declara guerra para o Império Austro-Húngaro. E aí, esses dois países que já estavam diretamente ligados a alianças, percebem que eles estão numa guerra. Olha aqui essa formação. Aí vamos para o mapa, porque é extremamente importante. Tríplice Aliança, Alemanha, estão vendo aí? Alemanha, Império Austro-Húngaro, que são os principais duas potências. Países que se juntaram à Tríplice Aliança, que vai ser a Bulgária, e o Império Otomano. Nessa época, E, lembrando que... professor, Oi, nessas alturas do campeonato aí, já tinha acontecido aquela guerra franco-prussiana? Franco-Prussiana já. Já? Ela é responsável pela formação do Império Austro-Húngaro. Eu tava esquecendo desse detalhezinho aí. Sim, ela é responsável pela formação do Império Austro-Húngaro, por isso que ela é tão importante. O Império Austro-Húngaro se forma a partir das guerras prussianas. Beleza. Olha, Agora tá fazendo sentido esse império. ah, aí você tem a Tríplice Obrigada. Entente, que vai ser a É. Grã-Bretanha, a França e o Império Russo. E aí, gente, o Império Russo vai dar o que falar. Para você saber sobre o Império Russo, eu A sugiro série, filme. a série O Último Czar. Beleza? Também da Netflix. Cara, é uma série documentário. Meu Deus, que série boa. Nossa senhora, muito boa também. O Último Czar, que é esse processo de Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Só que ela mostra até o assassinato do imperador, até o assassinato do czar. Beleza. Países que se juntaram à Tríplice Entente depois, que você vai ter basicamente Portugal e a Bélgica ali. Países que abandonou a Tríplice Aliança e se juntou à Tríplice Entente, que vai ser a Itália. A Itália é famosa por ser vira-folha, todo mundo sabe. Já repararam? Ela sempre é vira-folha. Ela tá de um lado, quando ela percebe que o lado tá perdendo, ela pula de lá. Sempre faz isso. Sempre. E aí você também tem a Grécia, que entra, se junta a Tríplice Entente depois, a Romênia, a Bulgária bem ali. Então, essa região de Romênia, Bulgária e Grécia é o que a gente conhece como região dos Balcãs. Ok? Império Otomano é o que hoje é a Turquia, para quem não sabe. Vamos lá então, início da guerra. A guerra foi recebida com festa por todo. Olha que louco, né? A guerra foi recebida com festa por toda a Europa. Multidões entusiasmadas saudadas na França, na foto de cima, e na foto de baixo a declaração de guerra. Poucos tinham noção de quanto ela seria letal. Por que a guerra foi vista com alegria? Digamos assim, todo mundo feliz. Porque era uma demonstração de poder do seu país. E todo mundo acreditava que a guerra não aconteceria de fato. Tá ligado? Por quê? Porque a guerra traria muitos prejuízos. O que essa galera pensou? Velho, eu acho que não vai acontecer guerra, não. Porque a gente está muito bem economicamente. Então, se a gente acontecer uma guerra, é muito mais fácil. Seria muito mais, assim, digamos, lógico que a galera acreditava, que cederia um espaço para a Alemanha, cederia alguma coisa, ou então eles estaria tudo em acordo e não daria espaço para ninguém. Mas, enfim, resolveriam. Mas não foi o que aconteceu, né? Aconteceu uma guerra que foi absurdamente letal. E aí você tem o fim de uma era. A Primeira Guerra Mundial ela marca o fim de uma era de muito desenvolvimento na Europa, principalmente dentro de um desenvolvimento na França, como, digamos assim, a cabeça desse mundo civilizado europeu. Dizia-se que a França era o coração da Europa, o coração de onde saía tudo que era belo, tudo que era moderno e tudo mais. A própria Torre Eiffel foi construída durante esse período para mostrar toda a modernidade da França. Ok? Esse período é chamada de Belle Époque. Belle Époque. Ela vai de 1870 a 1914. Esse período é onde todo mundo saúda a França, fala que a França é principalmente um progresso absurdo. É nesse período que se faz cinema, automóveis, bicicleta,
disseminação da energia elétrica, telefone, tudo mais. Enfim, é um boom de desenvolvimento tecnológico, cultural e tudo mais. A guerra, então, vai redefinir esse mundo, que até então era as potências imperialistas e começa a cair. É o desenvolvimento das repúblicas que vai, principalmente o fim da guerra, vai fazer com que esses países que antes eram impérios, monarquias milenares, se tornar repúblicas. Repúblicas, inclusive, de não muito destaque. E é, obviamente, o fim das famílias poderosas do mundo. Para vocês terem noção, e aí vocês se assistirem a série que eu falei, O Último Czar, a família czarina era uma família extremamente antiga que mandava na Europa, que mandava na Rússia, que era o maior país do mundo, é até hoje o maior país do mundo. Uma família que tinha, em pleno século XX, gente, vários feudos. Dizia-se que a Rússia, quem mandava, quem era dona da Rússia era o czar. Então, o fim da Bela Época é o fim dessas famílias ricas, antigas da Europa, que agora vai perder sua força gradativamente. Beleza, então, o início da guerra. É óbvio que ninguém faz guerra apenas, vamos declarar guerra e vamos fazer guerra. Você tem que convencer essa população. E aí, então, a gente vai dar uma olhada nesses cartazes, que é o convencer a população da guerra, convencer a importância. Mas aí você fala, professor, mas a guerra não era algo de gente rica? Sim, a guerra era algo de gente rica. Eram esses poderes imperialistas que queriam território. A população em si, vocês viram? Nem sabia da guerra propriamente dito. Estava feliz porque iria começar uma guerra, porque a guerra era um sinal de potência, mas não tinha um pingo de noção a população de quem morreria, porque os reis, as rainhas, os generais e tudo mais ficam lá nos seus tronos guardadinho. Quem que vai para a guerra? Vai ser a população. E essa população depois que vai ver desculpa a palavra, a merda que isso vai dar. Então aí você tá vendo, né? O alistamento como ato patriótico, um cartaz britânico na propaganda com o rei. Ai, cara, agora eu não lembro o nome desse rei, gente. Não lembro o nome desse rei. Que aí fala, your king e country, seu país, seu rei, seu país. Precisamos de você. Aliste-se. Acho que é isso, né? A Juliana aí, que sabe falar inglês muito bem, que vai me dizer se eu estou errado. Mas eu acho que é isso. Não sei nada, não hablo. Não hablo. Oh, meu Deus do céu, a Veneca vem aí, gente. Misturou inglês com espanhol, garota. Vamos lá. Essas são A Valesca sabe. A Valesca sabe. Não, a Valesca marcou inglês, não marcou, Valesca? Eu só falo espanhol. Gente do céu. Eu já morei na Venezuela, então... Você já morou na Venezuela? Já, só hablo espanhol mesmo, inglês Que não. massa! Gente, eu quero conhecer lá. Ainda quero conhecer. Mas Ai, ela é gringa. Hã? Ela é gringa. Acho chique. Só que não. O máximo que eu já fui foi em Letten. A Venezuela, tipo, Santa Helena é tipo Letten, assim, né, de nível. Mas lá pra dentro é melhor. Imagino. Eu já vi umas cachoeiras lá. Mas vamos lá, gente. Não Já. tem muita cachoeira assim, não, né? Só lá perto da Santa Helena, assim, essas partes dali. Aham. Beleza. Principais batalhas. Normalmente eu coloquei isso, mas isso não é muito cobrado, essas questões de batalha. Essas são as principais batalhas. Principalmente a Tannenberg, a de Verdun e a Submarina. São as principais batalhas. Beleza? A de Tannenberg, a de Verdun e a Submarina. Por quê? Porque você tem a Primeira Guerra Mundial, ela é de fases. O início, ela está ali quase que rudimentar. A guerra no começo, nos primeiros anos, ela vai ser uma guerra do século XIX, uma guerra feita rudimentarmente, sem grandes tecnologias. Cara, quando a guerra acaba, é uma guerra completamente diferente daquela que começou. Ela tem submarinos, ela vai ter aviões, ela vai ter tanques de guerras extremamente tecnológicos para a época. Então, a guerra começa de um jeito e termina de outro modo completamente diferente. Inclusive, tem até a história de Santos Dumont, que ele vai se matar durante a Primeira Guerra Mundial. Ele vai entrar em depressão e se matar. Sabe por quê? Alguém sabe por quê?
Cadê meu povo? Eu não sei, não. Ah, então fala, não sei não. Ele vai se Eu, matar. Ele vai se matar porque ele vai ver a criação dele sendo usada pra matar pessoas. feiticeiro virou. Ou feitiço virou contra feiticeiro. Cara, isso é muito triste. Ele vai ver, ele criou o avião com o intuito de desenvolver a sociedade. E aí, quando ele fica sabendo que esse avião a qual ele criou está sendo usado para guerra, ele vai ficar tão triste que vai se matar. É muito triste, né? Aqui Coitado, né? é muito foda. Aqui a gente está vendo uma gravura de uma mulher alemã fazendo, destruindo, comendo carne ali atrás. Vocês estão vendo carne humana e ela cortando a Polônia para ela, para comer. A propaganda de guerra é muito famosa. A gente vai ver isso, tanto a propaganda de guerra na Segunda Guerra Mundial, mas quando a gente estiver vendo Guerra Fria também, a gente vai ver bastante propaganda. Aqui, outro exemplo dessas propagandas de guerra. Provavelmente, do seu lado esquerdo ou direito, não sei. Essa que tem U bem grande, bem aí. É um cartaz. You're from Hidden German, you don't fight for the Kaiser, for the Dong, for the King. Uma propaganda, acho que deve ser da Inglaterra, né? Inglaterra, da Inglaterra. Uma propaganda da Inglaterra contra a Alemanha. E do outro lado, você está vendo uma propaganda alemã, convocando as pessoas para a guerra. Vocês podem notar que a fotografia ainda não é muito utilizada para a guerra. Ela vai sendo utilizada no começo. No comecinho da guerra não utiliza muito. Não utiliza muito. Novamente propaganda, aqui convocando as mulheres para a guerra. Beleza? Try the nurse. Nurse, eu não lembro, acho que nurse é esposa. For the glory of Ireland. E aí você tá vendo a Bélgica pegando fogo e a Ireland, que é a Escócia, se não me engano, Escócia, Irlanda. A Irlanda feliz por tacar fogo na Bélgica. Vamos lá, primeira fase da guerra, que é uma das mais famosas. Vocês lembram que eu já falei desse jornal para você, Le Petit? Le Petit Journal. Esse Le Petit Journal é um dos jornais mais famosos do mundo, principalmente nessa fase de imperialismo, nessa fase de Primeira Guerra Mundial. Por que eu estou falando isso? Porque boa parte das informações que a gente tem de fontes históricas é o Le Petit. Então, o Le Petit é muito importante porque ele vai trazer as principais informações. Aqui você está vendo o Kaiser, o Kaiser, que é o imperador do imperador da Alemanha. Depois, ali atrás, você está vendo o rei da Inglaterra. E aí, o Império Austro-Húngaro puxando para si vários territórios europeus. Aquela região conhecida como Balcãs. Beleza. Primeira fase. Caracterizou-se por movimentos rápidos envolvendo grandes exércitos. A ilusão de que a guerra seria curta. Os austríacos invadem a Sérvia em 28/7 e ocupam também a Bósnia. Os alemães atacam a Bélgica e Luxemburgo. Beleza? Essa fase é movimentação de tropas dentro da Europa. Acreditava-se que a guerra ficaria apenas dentro da Europa, então os outros países ao redor nem se preocupam muito com isso. Beleza? Essa é a primeira fase. Os russos conseguem bons resultados contra os austríacos, mas são obrigados a recuar pelos alemães. Os alemães usaram a Bélgica conquistada para entrar na França e chegar a cercar as cercanias de Paris. Havia certeza de que a guerra ainda seria breve. Então, quem mais vai perder nessa primeira fase da guerra vai ser a Rússia. Isso vai ser primordial para a Revolução Russa. Então não se esqueça, quem mais vai se ferrar no começo da guerra vai ser a Rússia. Porque a própria principal batente, que vai bater de frente com ela, vai ser a Alemanha. Lembrando que ainda você tem tanto esse problema do imperador, do czar Nicolau II, colocar a Rússia na guerra, coisa que era uma coisa que a população não queria. Ele vai lá, mete a Rússia na guerra e ainda toda a batalha ele está perdendo. Então isso vai pegar mal demais para o imperador. E tirando que a mulher dele também era alemã, então isso deixava toda a visão, toda a reputação dele ali arranhada. Primeira fase, então, os franceses contra-atacam na primeira batalha de Marne, em setembro de 1914, conseguindo deter o avanço alemão contra a França. E aí, os alemães aguardando o combate. A gente daqui a pouco vai falar desses buraquinhos aí, ok?
olha, uma das coisas mais legais. Isso aqui, por que que eu coloquei? Isso aqui em 1914, tropas britânicas e alemães pararam o conflito, trocaram presentes, ainda acreditando que a guerra seria curta. O que a gente pode observar com o exército que para uma guerra, no meio da guerra, praticamente no começo da guerra, para confraternizar, trocar presentes, cantar, fazer canções de Natal, beber cachaça e depois voltar para se matar? O que a gente pode observar com isso, pessoal? Principalmente, a guerra não era interesse de quem estava batalhando. A guerra não era interesse de quem foi para a guerra. A guerra era interesse dos poderosos. Tá ligado? Eu tô falando dessa. A gente vai ver algo bastante diferente na Segunda Guerra Mundial. Mas nessa Primeira Guerra, a galera tá lá, ali, sem saber exatamente por que tá matando todo mundo. E acreditando que a guerra não vai durar tudo isso, não vai desenvolver além disso. Beleza. Propaganda de guerra, nesse caso aqui, alemã, desse vermelho, a guerra alemã, e do outro lado, de novo, uma convocação para a guerra inglês. Beleza, fase da guerra. Segunda fase, que é a que mais dura e, infelizmente, a mais triste. Essa segunda fase da guerra é chamada de Guerra de Trincheiras. Beleza, frente ocidental, guerra de trincheiras. Os exércitos defendiam suas posições utilizando-se uma extensa rede de trincheiras, que eles próprios cavavam. Grandes períodos de inatividade, insalubridade, proliferação de doença. E é nessa fase que começa a desenvolver uma coisa chamada de gripe espanhola, ok? É nessa fase que a gripe espanhola começa a matar gente. Mas não só isso, tifo matava absurdamente. Doenças relacionadas a rato matavam muito, porque a gente vai ver, dentro dessas trincheiras, gente, tinha muito rato. Então morria gente, eles só empurravam o corpo, o rato estava comendo gente lá e você comendo bem aqui. Era um cabaré de cego, era a coisa mais horrível que vocês poderiam imaginar. Frente oriental, o exército alemão impõe a sucessiva derrota ao mal treinado e mau exército russo. A crise política russa se aprofunda com as derrotas militares, que eu acabei de falar para vocês. Olha como é que era essa trincheira. Ali, essa primeira é a trincheira alemã, na Tuérpia, e depois a trincheira britânica. Você imagina ficar 6, 7 meses dentro desse buraco. Vocês estão vendo alguém morto aí? Bem na trincheira britânica, tá vendo alguém caído no chão? Olha. Yes, eu vi. Só um. Porque era bastante natural as pessoas morrerem, não tinha como tirar o corpo da pessoa. Tem duas coisas ao qual vocês podem olhar para sentir um pouquinho essa parte de trincheira. Assistir um filme histórico muito bom que se chama Mulher Maravilha. Ai, eu já ia falar dele. Mulher Maravilha, ela fica na trincheira e ela fica horrorizada com o que vê na trincheira. Uhum. E, Maravilhosa. inclusive, o filme é maravilhoso. Gente, que filme bom. Eu nunca assisti. Meu Deus, assim, a DC nunca faz filme muito bom, né? Mas esse filme é muito bom. Tu me respeita que Batman veio pra... Oh, derrota. Beleza. Então vai lá. Mas tem outra coisa que eu queria que vocês vissem. Eu fiz uma experiência, eu consegui achar um vídeo de um videogame sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele tá lá nos destaques do meu Instagram. Então vocês vão acessar @professorhudson e vão lá procurar a experiência. Vocês colocam o fone de ouvido de vocês e façam essa experiência de trincheira. Ele vai te ambientar em um som 4D, ou 4D, 8D. Então você vai sentir as balas passando perto de você. E você vai ver o cara andando na trincheira, os ratos passando e tudo mais. É muito massa a experiência. É uma experiência de trincheira, muito legal. Beleza? Ainda sobre essa segunda fase, que é a Guerra de Trincheira. Mesmo militarmente superior, a Alemanha não conseguiu conquistar a Rússia. No Ocidente, a guerra se arrastava nas trincheiras. Em 1915, a Itália, até então neutra, traiu a aliança com a Alemanha e entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente.
promessas de compensações territoriais. Vocês lembram que quando na divisa da África, a Itália ficou com um território muito pequeno, um território quase que ínfimo. Elas deram a Etiópia para a Itália tentou conquistar a Etiópia, só que a Etiópia se manteve independente e ela ficou ali jogada em escanteio, coitada, né? Então, quando a Tríplice Entente prometeu territórios para a Itália virou folha. Estava do lado da Alemanha, trai a Alemanha e corre atrás da Tríplice Entente em busca de novos territórios. Olha aqui as trincheiras novamente. Normalmente, principalmente em regiões mais perto da França, que chove bastante, ela ficava quase todo o tempo alagado. Cara, deve ser a coisa pior desse mundo, um negócio desse. Ficar com O água povo, até o... o povo mais morria dentro das trincheiras do que pela própria guerra. Com certeza, porque assim, visualiza ficar dentro dessa água o tempo todo, com corpo, rato, doença. Gente, você morria de doença. Olha o cansaço desse cara. As péssimas condições de vida dentro da trincheira era algo que, por isso que fala que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra bastante que desgastou bastante, porque necessitou de uma grande população. É óbvio que uma das principais diferenças, a Primeira Guerra Mundial morre mais militares. A Segunda Guerra Mundial morre menos militares e mais civis. Só que a Primeira Guerra Mundial vai morrer mais militares. Por quê? Por causa das guerras da trincheira, que era algo utilizado no século XIX. A guerra do Paraguai foi praticamente travada em guerra de trincheira. Conflitos se arrastavam em elevado número de baixas. Exemplo, a Terceira Batalha de Ypres, morreram 848 mil pessoas. Na Batalha de Verdun, que é uma das batalhas que mais dura e que também faz uma grande baixa, ela morreu mais de 976 mil pessoas. E a Batalha de Somme, 1 milhão de pessoas nessas batalhas. É algo horrível. E aí, já a partir de 1915, utilizam o avião para a guerra. O avião era chamado de Cavalaria do Ar, como vocês estão vendo aí. Ok, fases da guerra. Novas armas como canhão de tiro e rápido, gás venenoso, lança-chamas, avião e submarino faziam um número crescente de vítimas. Ao lado, soldados australianos usando máscara de gás, bem também em trincheiras. Diferente da Europa, não sei se vocês sabem, mas a Austrália é tão quente quanto o nosso país. Tão quente quanto o Brasil. E ficar dentro de uma trincheira desse jeito aí, mano. E aí com perigo e aí vão desenvolver gás venenoso, lança-chamas, avião que matava gente e, obviamente, a guerra submarina, que também vai trazer muitos mortos. Inclusive, na Primeira Guerra, o Brasil declara guerra à Alemanha porque naufragaram alguns dos nossos navios. Olha aí, também na Austrália, a guerra feita através de... Era injusto, né, cara? Porque você estava ali dentro da trincheira, aparecia avião e jogava a bomba lá dentro e você não conseguia alcançar esse avião, obviamente. Então, por isso que a Primeira Guerra Mundial, o avião vai fazer toda a diferença. Beleza. E, propriamente dito, a terceira fase da guerra. Ok? Em 1917, 2 fatores decisivos para o desfecho da guerra. A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Então, a Tríplice Entente vai ter uma troca. Beleza? A Tríplice Entente vai ter uma troca. A Rússia sai, porque ela está no processo de revolução, e os Estados Unidos entram na guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França. Uma das motivações, os americanos tinham feito grande investimento nesses países e queriam assegurar o seu retorno. Até então, os Estados Unidos estavam muito bem, velho. Só enviando arma, enviando comida, enviando os produtos. É aí que você tem a queda da Inglaterra, a queda da França como potências e provavelmente a Alemanha como potências industrializadas e os Estados Unidos, ó, lá para cima. Porque ela estava ali, até então ela estava na retaguarda. E quando acontece essa terceira fase a qual ela entra para a guerra, ela percebe que ela já está como potência econômica, que se esses países continuarem na guerra, de onde é que ela vai tirar o dinheiro dela? Tá ligado?
Então ela vai entrar na guerra literalmente para assegurar os seus investimentos. É tentar impedir que a guerra destrua mais esses países, principalmente a França e a Inglaterra, para que esses países pudessem ter uma chance de se reerguer. E aqui, e é uma das coisas que podem ter uma sensibilidade bastante forte para cair, é a propaganda da Inglaterra focada nas mulheres. Não só na Inglaterra, a Europa vai começar a utilizar essa propaganda focada no feminismo, de a mulher participar da guerra, propriamente dito. Principalmente como mão de obra, já que os homens estão morrendo a rodo nas trincheiras e as mulheres estão na cidade sem fazer nada, não. Bora botar elas para fazer munição. E aí a mulher, como vocês estão vendo bem, vai ser muito utilizada como a mão que faz as armas. Ei, professor, Oi. é com a entrada dos Estados Unidos na guerra que o socialismo é implantado na Rússia? É assim, a Rússia vai sair por causa da Revolução Russa, que vai implantar o socialismo na Rússia, e os Estados Unidos vai entrar. É tipo uma troca. Ah, uma troca. É uma troca, exatamente. Beleza. Até porque você ainda não tá nem sentindo, digamos assim, esse lance da Guerra Fria. Porque a Inglaterra, a Rússia estava totalmente ferrada. Totalmente ferrada. Ela tentou se industrializar, mas era um país pobre, atrasado, agrário ainda. Quando o czar manda a população para pesquisar entre o ano de 1890 até 1970, não, aliás, em todo o começo do século XX, o czar faz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que assim, ele fez foi demorar a ter caído, para falar a verdade. Então, assim, isso causou a queda, a saída da Rússia, e neste momento que a Rússia sai da guerra, eles percebem que se deixar a França e a Inglaterra sozinha nessa guerra, eles iriam perder. E se a Inglaterra e a França perder, quem seriam os principais, quem seriam as potências econômicas? O Império Austro-Húngaro e a Alemanha. E aí, por isso que os Estados Unidos percebem que é aquele momento que ela tem que entrar na guerra. E entra na guerra. Ok? Ok. Vamos lá, então, propaganda focada nas mulheres, como vocês estão vendo bem aí, continuando, né? De um lado, essa enfermeira chamando as mulheres para ir para a guerra em busca das enfermeiras, então, principalmente a questão, essa imagem que está em inglês é dos Estados Unidos, chamando as mulheres para a guerra, e do outro lado, você está vendo a imagem da França, falando que Joana d'Arc salvou a França, então, obviamente, ela estava chamando as mulheres também para lutar, beleza? Todo mundo lembra da Joana d'Arc quando a gente viu Guerra dos 100 Anos. Lembra? Sim, senhor. Sim. E aqui a gente tem agora. Lembra? Tomara que lembra, gente. Vamos lá, então. Continuando ainda sobre essa propaganda das mulheres. Vocês podem ver o apelo sexual e erótico era muito utilizada. Na primeira imagem, a mãe e a esposa que se sacrifica. E do outro lado, a sedutora Kristen Gale, que era como se fosse quem fosse para a guerra poderia esperar, entendeu? Mulheres bonitas esperando por eles na volta, digamos assim. Ok? Era tipo falar bem assim, as mulheres mais bonitas preferem os homens corajosos que vão para a guerra. Novamente, essas imagens, apelo erótico, né? Uma enfermeira quase nua, ali o espírito da América para ajudar Join. E do outro lado, vocês estão vendo uma mulher também nua, uma mulher branca indefesa, vítima da brutalidade alemã. Lembrando que isso aí é uma propaganda dos Estados Unidos, ok? Vamos lá, então. No leste europeu, houve mulheres combatentes. A romena Ectânia começou como enfermeira e tornou-se soldado. Morreu em combate. Já a sérvia Milunka lutou disfarçada de homem. Permaneceu combatendo mesmo depois de descoberta, lutou nas guerras balcânicas e na Primeira Guerra. Ferida 9 vezes e a militar mais condecorada da história. E ela lutou na Primeira Guerra Mundial. O único grupo feminino regular combatente foi o Batalhão da Morte russo, criado pouco antes da saída da guerra. Das 2.000 candidatas, restaram apenas 300. Essa é uma das mais famosas. Combatente desde 2014, foi permitido o próprio czar
para montar o Batalhão da Morte. Então, o próprio czar favoreceu ela nessa criação. Com a Revolução, ela foi presa pelos bolcheviques, libertada mais tarde, mas retornou a lutar ao lado dos brancos. A gente vai ver que tem dois exércitos, os brancos e os vermelhos. Os brancos eram a favor da monarquia. E aí, então, que ela é capturada e terminou sendo executada como inimigo do povo e, obviamente, contra-revolucionária. Agora aqui, pessoal, a gente entende que é uma guerra realmente mundial. Entre 2000, essa terceira fase da guerra, a guerra passa para uma fase literalmente mundial. A Grã-Bretanha contou com tropas colônias para a Austrália, mandou tropas para a Austrália, para a Índia, para o Canadá e para a África do Sul. Outras nações também se envolveram na guerra, como o Império Austro-Húngaro e a Bulgária. Juntaram-se então à Tríplice Aliança, enquanto Japão, Portugal, Romênia, Grécia, Brasil e Argentina colocavam-se do lado da Tríplice Entente. Tudo a partir de 2000, entre 2016 e 2017. Então, o mundo, até 1917, o mundo estava apenas observando a Europa se matar. Em 2017, o mundo entra na Europa. O mundo entra na guerra. E a Rússia sai. Ok? Beleza. A gente já está terminando essa primeira fase da aula, ok? Vamos lá. A saída da Rússia da guerra está relacionada à Revolução Socialista em 1917. O novo governo alegou que a guerra era imperialista, e de fato era. O país, a Rússia, tinha muitos problemas internos para resolver. Socialistas e anarquistas colocaram-se contra a guerra e defendiam a união do operário de todo o mundo. Já a social-democracia alemã, corrente socialista e não revolucionária, apoiava a guerra para não ser acusado de traidores da nação. Então você tem o socialismo começa a ter seus representantes na Europa. E eles, obviamente, vão se divergir cada vez mais. Beleza. E é então que acontece o Tratado de Brest-Litovsk, firmado pelo governo bolchevique da Rússia e a Tríplice Aliança em 3 de março de 1918, ignorava a aliança França e Grã-Bretanha. A Rússia, que contabilizava cerca de 4 milhões de mortos até então, saía da guerra e aceitava as condições humilhantes. Abria mão da Finlândia, da Estônia, da Letônia e da Lituânia, da Polônia, da Bielorrússia e da Ucrânia, e outros territórios que continham 1/3 da população da Rússia, metade da sua indústria e 9/10 de minas de carvão. Então ela tinha perdido muito. E isso, a gente vai ver quando for ver a Revolução Russa, vai causar a fome de muita gente dentro da Rússia. Esse território foi perdido e aí muita gente passando fome. Aqui já são, digamos assim, as propagandas já de final de guerra. Mostrava a guerra do homem rico e a guerra do homem pobre. E a guerra era feita, a guerra do homem pobre era feita nas trincheiras. E as guerras dos homens ricos, a galera só estava enchendo os seus cofres de dinheiro. Na Alemanha da pós-guerra, os socialistas serão acusados de traição por sua posição anti-guerra e os sociais-democratas acabam recebendo a mesma acusação. Então, mesmo que os sociais-democratas apoiem a guerra, ainda assim eles vão ser tidos como traidores. E aqui mais propaganda socialista dentro da Europa. Principalmente propaganda socialista inglesa contra a guerra, e a outra norte-americana, que falava: o apelo de uma mãe pela paz, não criei meu filho para ser um soldado, já que os socialistas eram contra a guerra. Novamente, ainda você tinha nesse caso os chamados pacifistas cristãos, que era também um grupo anti-guerra. Aqui a propaganda, nesse caso, é australiana, que até fala: vote não, pedindo para o povo votar não no referendo de alistamento obrigatório. E aí estava pedindo para votar não, porque se tivesse sido aceito o voto obrigatório, todas as crianças, todos os jovens iriam para a guerra, continuar indo para a guerra. Porque já tinham até perdido a esperança que a guerra não chegaria ao fim. Pessoal, vamos terminar por hoje aqui. Vamos terminar aqui com o fim da guerra, que a gente vai ver a Batalha de Marne e como que essa guerra vai ser feita. A gente consegue ainda, mesmo, professor, mas assim, o fim da guerra já não é o final do conteúdo? Não, não é o final do conteúdo. Ainda tem muita coisa para ver, até porque a gente vai ver esse fim da guerra vai ser feita com bastante força. Deixa eu parar aqui a apresentação. Esse fim da guerra vai ser feito com bastante empenho, digamos assim. E aí,
esse desfacelamento da Primeira Guerra Mundial vai ser o principal motivo para outras brigas, outros conflitos, chamados conflitos entre guerras, que a gente vai ver, continuar a ver na sexta-feira. A gente só vai ver, eu vou conversar no grupo sobre como vai ser a aula de sexta-feira, já que sexta-feira está tendo uma aula de matemática e é de graça, né? Então acho que a gente consegue sim ali articular para fazer antes ou depois da aula de matemática, beleza? Ok, pessoal? Beleza, professor. Beleza, professor. Oi, papai, que é essa voz? Meu irmãozinho que entrou aqui no quarto. Oh, meu Deus, João.